Rondônia é praticamente toda coberta pela floresta amazônica. Por isso, um dos desafios ao crescimento econômico é garantir emprego e renda com preservação ambiental, sem mais desmatamento. Nesse projeto sustentável, é essencial a regularização fundiária. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador Marcos Rogério, do Democratas, porque o desenvolvimento de Rondônia é assunto de Estado. Senador Marcos Rogério, muito obrigado pela sua presença. Silvio, prazer participar contigo, viu? Uma honra participar da programação. Nós é que agradecemos a sua participação. Vamos começar falando sobre a transposição dos servidores. O senhor tem uma história de atuação pela transposição desses servidores públicos dos ex-territórios federais, Rondônia era o caso, né, para os quadros da União. Uma das vitórias nesse sentido foi uma portaria do governo Bolsonaro que permitiu que, mesmo que exista um processo judicial em andamento, no caso de uma transposição de servidor, que ela possa acontecer pela via administrativa, não é, senador? Por que essa medida foi tão importante e de quantas pessoas nós estamos falando no caso de Rondônia? Ô, Silvio, na verdade, essa é uma injustiça, né, com os servidores do extinto território federal de Rondônia, bem como os estados de Roraima, Amapá, né, são servidores que, num tempo de grande desafio, né, de integração nacional, essas pessoas foram chamadas, né, a participar do desenvolvimento dessa região, integrando, né, as equipes dos governos, na época ainda território federal, né, Rondônia, Roraima, Amapá, o Acre também viveu isso, e esses servidores, né, ficaram durante muito tempo aguardando, né, essa transposição para os quadros da União. Isso só foi possível quando nós tivemos a primeira PEC, Emenda Constitucional, aprovada, né, depois nós tivemos duas emendas constitucionais aprovadas, a última foi a Emenda Constitucional número 60, mas que ainda não equalizou essa questão. Ainda existem muitos pontos que precisam ser corrigidos para que haja justiça, reconhecimento a esses servidores, né? Então, da Emenda Constitucional 60, nós já tivemos várias adequações, né, feitas para permitir que o servidor ingressasse realmente nos quadros federais. E um deles, né, foi justamente uma coisa contraditória, quer dizer, o servidor que entrou na justiça para tentar fazer garantir o seu direito, ele acabou sendo punido, né, em razão de uma portaria que dizia, quem tem ação na justiça não pode ser admitido administrativamente. Veja, ele entrou na justiça para garantir um direito que é legítimo. Então não era crível, não era aceitável que isso permanecesse. Nós negociamos com o governo, com a equipe econômica, Casa Civil, conseguimos afastar essa trava e hoje esses servidores estão sendo recepcionados na transposição. Nós temos agora uma outra emenda constitucional que está tramitando aqui no Senado, que é a Emenda Constitucional número 7, que eu sou relator dela. Essa emenda, ela amplia um pouco mais o alcance da transposição, né, para os poderes, porque ficaram de fora, né, a Assembleia Legislativa, né, o Tribunal de Contas, Ministério Público, né, municípios não foram recepcionados pelas emendas anteriores. Então, essa PEC vai acabar estendendo, né, esse benefício também para esses servidores. Nós tivemos hoje pouco mais de 6.500 servidores transpostos para os quadros da União, falando isso de Rondônia, né, sem falar Roraima, Amapá e tal. Quando nós colocarmos essa PEC sendo aprovada, ela ainda vai passar pela CCJ, plenário, depois Câmara, tem uma série de ajustes que serão feitos, né, nós vamos ter um número bem maior, mas eu não saberia precisar agora o número total. Bom, senador, o senhor já fez vários discursos aqui no plenário do Senado, cobrando dos colegas do Congresso Nacional uma postura diferente no tratamento da Amazônia. O senhor defende que as políticas existam, mas que promovam o desenvolvimento sustentável da região, né? É possível produzir e manter a floresta de pé, aliar desenvolvimento, geração de emprego e renda com a preservação ambiental? Silvio, esse é o caminho, né? Quem não tiver esse olhar e essa consciência, né, está fora da realidade do mundo atual, né? A gente tem que ter em mente
né, que quem foi para os estados da Amazônia Legal, né, estados de Rondônia, Acre, o próprio Amazonas, né, Pará, enfim, Roraima, foram estimulados a integrar essa região. Na época havia um lema que era integrar para não entregar, né? Porque havia uma preocupação, especulação internacional, inclusive, com relação a essas áreas. Então, essas pessoas foram para lá para desbravar. A verdade é que o Estado, quando convidou os brasileiros para compor essa região, especialmente o estado de Rondônia, né, ele estimulou que fosse ocupar a terra, desmatasse, plantasse, colhesse e comercializasse. Só que o Estado não deu a estrutura necessária, né, para esses, né, brasileiros de todos os cantos do Brasil. Foram muitos paranaenses para Rondônia, capixabas para Rondônia, mineiros, e lá se estabeleceram suas famílias. Então o INCRA dava terra, mas não cumpria com aqueles compromissos que foram feitos na época, que era de levar estrada com condições, né, pontes, né, habitação, enfim, tinha uma série de obrigações para, né, aquele que estava sendo empossado na terra, mas o Estado não cumpria com as suas obrigações. Isso fez gerar, talvez, o maior passivo de regularização fundiária da história do Brasil nessa região, especialmente a região norte. Então, quando você fala em equalizar, né, desenvolvimento com sustentabilidade, né, hoje fala-se muito em moeda verde, né? Fala aí na chamada bioeconomia, é a economia do futuro. Mas você não pode simplesmente pensar nisso como uma matéria conceitual. Você precisa pensar nisso olhando para o cara que está lá, vivendo na ponta, né, que tem a sua propriedade pequena, média, grande, e qual é a realidade dele? Como ele chegou lá? Como ele foi estimulado a integrar essa região? Sabe? O primeiro passo aqui para a gente poder equalizar isso é reconhecer que nós temos um problema que é do Estado. Qual é o problema? A ausência de regularização fundiária. O maior programa de preservação ambiental que o Brasil pode oferecer é regularização fundiária. Porque o cidadão que tem a terra no seu nome, no seu CNPJ ou no seu CPF, não vai desmatar, não vai queimar e não vai permitir que o faça. Agora, Marcos, você então está defendendo apenas a regularização fundiária como um instrumento finalístico para a preservação? Não, não, porque tem muita gente que aplaude a preservação, quer a preservação, mas vive em metrópoles brasileiras onde não há uma árvore em pé. Come a picanha, né, a fraldinha, né, o colchão mole, o colchão duro que sai lá da pecuária de Rondônia, né, no conforto do ar-condicionado, mas falando em preservação, mas não quer pagar a conta. Então, veja, nós temos muitos recursos que são destinados para políticas de preservação ambiental ou de controle, né, de danos, né, desmatamento, queimadas, enfim. A pergunta que fica, Silvio, esse recurso chega para o cidadão que está lá na ponta, na propriedade, trabalhando? Não. Por que nós não temos hoje um programa que consiga mapear a nossa floresta em pé, certificar essa floresta em pé e traduzir isso em valores, monetizar essa floresta em pé e fazer com que esse recurso, que vem hoje, muitas das vezes, é repassado apenas para ONGs, que apenas fazem relatórios, mas que não preserva nada. Por que não faz com que esse recurso chegue para esse produtor que tem uma terra lá, 42 alqueires, e em alguns lugares ele tem que preservar 80%? Por que não chega esse recurso para esse produtor? Eu acho que nós temos condições de mudar muito essa realidade, sabe? Fazer o desenvolvimento com equilíbrio, né, dentro dessa lógica da sustentabilidade, mas estimulando quem está na terra. Primeiro, a ter o seu documento. Segundo, que a floresta em pé na propriedade dele tenha valor, preço, seja monetizada e ele ganhe por isso. Há muitas pessoas ao redor do mundo querendo pagar por isso, mas não consegue fazer no modelo que nós temos hoje. Há muitos atravessadores, mas o cidadão que cuida de verdade da floresta, para esse não chega nenhum recurso. Então eu digo para você, eu acho que o grande desafio nosso, dentro dessa lógica de preservação, é regularização fundiária e, ao mesmo tempo, fazer com que quem tem floresta em pé, né, quem tem lá tanto a nativa quanto áreas de reflorestamento, possam ser remunerados, recompensados por isso. É diferente de eu fazer aqui estímulo à regularização de grilagem.
né, de área pública e tal. Eu não apoio esse tipo de situação, né? Agora, aquelas áreas em que foram destinadas para a exploração da agricultura, da pecuária, né, e que hoje está como área irregular, nós precisamos de enfrentar esse problema e resolver. Outro problema no campo do Brasil são os conflitos, né? Os conflitos violentos, um problema antigo, não só em Rondônia, né, mas no Brasil todo. O senhor apresentou nesse ano um projeto de lei que enquadra como terrorismo a invasão de terras. Explica para o nosso público, senador, os detalhes dessa proposta e por que o senhor decidiu propor este tipo de certo modo, uma solução bem drástica, né? Ô Silvio, assim, eu apresentei o projeto de lei 2250 de 2021, né, para tratar desse assunto, né? Ele enquadra como terrorismo a invasão de terras quando praticada com a finalidade de provocar terror, né, para acabar com a paz no campo. Essa é uma realidade muito presente em estados como o estado de Rondônia, no Pará também nós temos muitos registros dessa natureza, em outros estados também, mas nesses dois estados. Nós temos lá movimentos que são movimentos ditos populares, mas que, na verdade, são organizações criminosas travestidas de movimentos sociais. Não são movimentos sociais, porque alguém que sequestra, tortura e mata não pode ser tratado como cidadão de bem. Tem que ser tratado como criminoso. E não apenas como um criminoso individualizado ou em bando. Tem que ser tratado como terrorismo, porque nós temos propriedades absolutamente produtivas sendo ocupadas por essas milícias, né, por esses guerrilheiros fortemente armados, com muita violência, espalhando terror no campo. Então, quando eu apresentei essa proposta, foi justamente no sentido de dar uma resposta a esse tipo de ação violenta. Eu acho que o Estado brasileiro, os governos, precisam olhar, né, para uma parcela da sociedade que precisa de trabalhar, de desenvolver. Tem muita gente que precisa de terra, realmente. Então, o Estado precisa ter, né, uma base de dados bem feita, né, com filtros, né, olhando para cada um na sua individualidade, conhecendo a realidade de cada um e fazer a distribuição da terra dentro dos critérios da reforma agrária. Agora, daí a você, né, estimular ações violentas, ações criminosas, né, em áreas produtivas, né, de Rondônia e de outros estados do Brasil, não pode ter o apoio do Estado. Eu acho que esses grupos devem ser tratados, né, como organizações criminosas, né, dentro do conceito de terrorismo. Então, o projeto está tramitando no Senado, eu espero que a gente possa avançar com ele e garantir mais segurança, mais paz no campo. Senador Marcos Rogério, não tem vida fácil as pessoas que cuidam das fronteiras brasileiras na Amazônia, não é mesmo? Narcotráfico, extração ilegal de madeira, tráfico de armas, contrabando de automóveis, são alguns dos desafios enfrentados pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas, pelo IBAMA. O senhor conhece essa realidade muito melhor do que eu. Rondônia é cercada de floresta amazônica por todos os lados, ainda tem amplas divisas com outros estados e uma grande fronteira com a Bolívia. Que medidas o senhor tem tomado aqui no Congresso para ajudar nesse combate a todos esses crimes e a proteção das nossas fronteiras em Rondônia? Olha, assim, você falar em fiscalização de fronteira numa região como a nossa, né? Primeiro que está dentro da região amazônica. Ali a cobertura vegetal é muito forte, muitos rios, muitas matas, né? E pouca infraestrutura na divisa, você não tem, né? Agora, não tem para o trabalho normal das polícias e tal. Agora, o criminoso, quando quer passar com a droga, quando quer passar com o contrabando, ele encontra esses caminhos. Então, é uma extensão muito grande, né, a nossa divisa ali com a Bolívia, no estado de Rondônia. E, assim, ao longo dos anos, né, a política de controle das fronteiras tem se mostrado muito falha, né, muito capenga, né? Primeiro, pela extensão, e segundo, pela falta de efetivo. Nós teríamos que ter, né, uma chamada polícia de fronteira, né? Ou o Exército Brasileiro criar, né, uma espécie de polícia de fronteira e dentro da sua estrutura manter, né, esse monitoramento de maneira permanente, né, ou os governos estaduais, e aí você pega ali, né, Rondônia, Acre, especialmente o Amazonas, que tem um cinturão
de divisa ali, tanto a Rondônia, Mato Grosso, né? a Bolívia, Mato Grosso também, Bolívia, Peru. Para você fazer um monitoramento de maneira coordenada, né, com as polícias desses 3 estados, pelo menos, ou 4, né, numa ação integrada. Porque não adianta você ter uma operação que, de tempos em tempos, você anuncia, olha, vai ter aqui a operação tal, né, operação de guarda da fronteira. Você anuncia, é como se você dissesse para o criminoso, né, para o narcotraficante, para o contrabandista, né, olha, essa semana deu tempo aí. Essa semana está ruim, né? Essa semana está ruim. Volta semana que vem. Não é isso, né? Parece que não há intenção de prender quem comete crime, apenas adverte naquele momento para que não passe. Eu acho que não é o caminho. Eu penso que a gente precisa ter, né, uma ação mais integrada dos governos estaduais, mas também do Ministério da Justiça, né? As ações da Polícia Federal, as ações da Força Nacional e, por que não dizer, do próprio Ministério da Defesa. Nós temos, né, a presença do Exército muito forte na região amazônica, mas nessa política de controle de fronteiras, eu acho que é uma falha. Isso faz com que a gente tenha o contrabando de muita coisa para dentro do Brasil, para dentro dos nossos estados, especialmente de armas, né? Você tem ali a passagem de drogas e armas. Isso alimenta, né, o crime, né? Enfim, é algo que a gente precisa olhar com a seriedade que o tema exige. Nós temos as nossas fronteiras ali, hoje, num ambiente de muita insegurança. Esse projeto Guardião, inclusive, que existe do Ministério da Justiça, o senhor destinou até recursos do orçamento para ele, né? Destinei um recurso para que o Estado, né, adquirisse, né, essa tecnologia, esses equipamentos de monitoramento. Você não consegue fazer o controle de fronteiras sem ter informação, né? Informação é fundamental. Você tem uma fronteira ali que tem alguns milhares de quilômetros. Se você não tem informação, dados, né, para a sua polícia agir de maneira preventiva ou de maneira ostensiva para prender quem está cometendo crime, é uma guerra que a gente já sai perdendo. Então, eu tenho assegurado recursos, né, tenho estimulado políticas no sentido de ter um maior controle na nossa fronteira. Senador, o senhor também tem atuado como ponte entre o Executivo Federal e o governo de Rondônia, inclusive viabilizando, como a gente já mencionou aqui agora há pouco, recursos do orçamento federal para alguns projetos no Estado. No interior do Estado, por exemplo, nós temos casos de diversas obras, aeroportos regionais, uma ponte e a rodovia 364, que a gente sabe está sempre carente de recursos, porque continua em precárias condições de trafegabilidade. Conta para a gente como está o andamento dessas obras federais no Estado. Silvio, assim, eu tenho procurado ajudar o Estado de Rondônia de todas as formas possíveis, né? Colocando recursos nos municípios, onde estão as pessoas, onde moram as pessoas. Então, a minha parceria é muito forte no âmbito dos municípios, mas eu tenho colocado também através do governo do Estado, especialmente nessa questão dos aeroportos. Eu acho que você não tem como você falar em desenvolvimento firme, forte, né, sem você ter uma política uma logística melhor, né? E a aviação hoje não é luxo, né? É uma necessidade. Um grande investidor, né, que tem potencial para ir investir lá em Rondônia, talvez a primeira coisa que ele vai perguntar: vem cá, vocês têm algum voo aí na cidade? Então hoje nós temos o estado, as cidades chamadas cidades polos, né? Vilhena, né, na entrada do estado é um polo, tem vários municípios no entorno, tem voo regional. Nós temos Cacoal, é outra cidade polo, Ji-Paraná, que é a minha cidade, né, Ariquemes e Porto Velho. Eu coloquei recursos para nós criarmos mais um hub de voos nacionais e regional e nacional na cidade de Ariquemes, né, que fica no Vale do Jamari. É uma região ali que tem cerca de 350, 400 mil habitantes e não tem voo nessa região. Então, coloquei recursos para lá, coloquei recursos para construção de um novo terminal aeroportuário na cidade de Ji-Paraná, que fica no centro do estado de Rondônia, para melhorar, né, a estrutura dos nossos aeroportos. Já estamos melhorando em Cacoal, a obra está na fase final, mobília de todo o terminal do aeroporto, mas Ji-Paraná ainda precisa de uma nova estrutura. O aeroporto tem voo diário, mas não tem um terminal adequado, né? Ariquemes não tem nem terminal, nem pátio e nem pista adequada para voos comerciais. Então, nós temos que instalar. Eu acho que
esses investimentos, né, nós estamos encaminhando para garantir, né, essa nova estrutura para o Estado. Agora, o governo federal tem ajudado muito o Estado de Rondônia. Na BR, a nossa BR, que é um desafio, nós só temos uma BR, a 364, está estrangulada, porque parte do soja que sai do Mato Grosso corta todo o Estado de Rondônia e vai ser despachada no porto, em Porto Velho, e hoje o Estado de Rondônia também está produzindo soja, né? Não era uma cultura forte no Estado, hoje é. Então, o Estado, a partir de Vilhena, que fica no cone sul do Estado, e na região central, tem muito soja sendo produzido. Tudo isso passa pela BR e vai para Porto Velho. Corta todo o Estado de Rondônia. Então, o nosso grande desafio, e isso já está em estudo por parte do Ministério de Infraestrutura, é a duplicação da nossa BR. Não é possível você ter hoje o Estado de Rondônia, Acre, que está mais na ponta, e daqui a pouco o Manaus também, o Amazonas, porque a 319 sendo reaberta ali vai passar da 319, 364 e seguir, né, para o resto do Brasil. A gente precisa dessa duplicação, né? Esse não pode ser um sonho, ele precisa ser uma realidade para a nossa região. É verdade, senador. Se imaginar o movimento de carga que na 364 com uma pista única, realmente é uma coisa quase que inaceitável. Você cria um ambiente de muita insegurança, né? Além do desconforto, né? Assim, o índice de acidentes ali é muito alto, porque quem está num veículo que é mais rápido, né, ele quer cortar sair de fora das carretas, fazer ultrapassagem. Isso tem provocado acidentes. Então, essa duplicação é necessária. Né? Há pouco tempo atrás, nós inauguramos a ponte lá do Abunã, né? Que para quem ia para o Acre, ele saía de Rondônia, passava pelos municípios, distritos lá da ponta do Abunã, para chegar em Rio Branco, tinha que pegar uma balsa. Né? Você tinha um custo para isso, além do tempo que se perdia ali todo dia, né? Centenas de veículos, né? Caminhões, esperando. Hoje, né? Começou lá no governo passado, né? O presidente Bolsonaro aportou os recursos que eram necessários, nós concluímos essa ponte e hoje, graças a Deus, a gente passa lá em cima dessa ponte. Então, o governo federal tem sido bastante atencioso conosco nessa questão da infraestrutura. Um outro projeto, Silvio, que eu queria destacar aqui, que para nós é importante, porque ele além de cumprir, né, uma promessa antiga, né, lá do Tratado de Petrópolis ainda, Brasil-Bolívia, além disso, ele é estratégico do ponto de vista econômico, né, que é a construção da ponte de ligação Brasil-Bolívia, lá na cidade de Guajará-Mirim. No ano passado, eu coloquei na LDO esse projeto, e esse ano nós estamos trabalhando com o governo colocar no plano de ação a construção dessa ponte. Eu acho que são projetos estruturantes, importantes, e que vão colocar Rondônia num outro patamar de desenvolvimento. Então, nossa última pergunta no programa é sobre a hidrelétrica Tabajara. O senhor, também o governo federal, a seu pedido, está incluindo aí no projeto, dentro do planejamento de parcerias públicas privadas de investimento, a construção dessa usina em Rondônia. Essa obra vem sendo planejada desde os anos 80, se não me falha a memória, né, senador? O senhor já declarou muitas vezes que essas obras no Brasil, como essa, por exemplo, não vão para frente por causa de equívocos de questão ambiental. Nós fizemos um infográfico, mostrar rapidamente para os nossos espectadores o que é a usina. Aí está a localização da usina de Tabajara, uma hidrelétrica importante que vai ser construída em Rondônia. O senhor podia falar um pouco sobre essa obra enquanto a gente vai mostrando para o espectador aqui os dados dessa usina? Ô Silvio, eu diria para você o seguinte, essa usina ela é importante não apenas para Rondônia, ela é estratégica para o Brasil. Veja você que agora, mais recentemente, o Brasil teve aí novamente o risco do apagão, em razão da escassez, né, de água nos nossos reservatórios. Assim, lá no governo da presidente Dilma, adotou-se um novo modelo para o setor elétrico. As estruturantes passaram a adotar o modelo do chamado fio d'água, ou seja, não tem reservatório. Diferente do que você tem lá em Itaipu, né, onde você tem um reservatório e você consegue controlar ali, né, quando tem muita água, você segura, e quando tem menos, você usa o que tem no reservatório. Santo Antônio, Giral, né, Belo Monte e outras usinas que foram construídas mais recentemente, embora sejam importantes, mas elas quase que viraram fontes intermitentes, porque quando tem água demais, você joga fora. E quando tem água de menos, você gera menos energia. Essa de Rondônia é fundamental para o Brasil. Mas eu vou dizer para você um negócio.
além dessa de Tabajara que nós precisamos fazer todas as outras para que o Brasil afaste de vez o fantasma do apagão. O grande problema é que, às vezes, você tem muitos que são defensores do meio ambiente, acham que estão defendendo o meio ambiente, colocando travas para não fazer uma usina como essa. E estão equivocados, porque ao não fazer uma usina como essa, que tem menor impacto ambiental, uma energia produzida com menor custo, ele faz com que, quando falta energia do sistema hidráulico, sejam acionadas as térmicas, a óleo diesel ou as térmicas a carvão. E aí eu pergunto, o que gera mais impacto ambiental? Uma usina como essa de Tabajara, de Bem-Querer, de Telêmaco Borba, ou as térmicas que são acionadas? Então, assim, é uma lógica que é preciso que quem faz essa defesa intransigente, né, do meio ambiente, quando olha para um projeto como esse, ele possa levar em consideração o sistema como um todo. Senão, você acaba atingindo um projeto que pode ser viável, de menor impacto ambiental ou de impacto mitigado, e aí você, em razão de uma questão menor, você acaba fazendo com que o Brasil tenha que ter todo ano, praticamente, o acionamento aí de térmicas por todo lado, poluindo mais e gerando energia muito mais cara. Senador Marcos Rogério, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Silvio, muito obrigado a você e ao telespectador, sempre uma honra participar com a TV Senado. Nós também agradecemos ao espectador, lembrando que você pode compartilhar o nosso programa pelo nosso site senado.leg.br/TV, pelo nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.